Existem erros que não começam no momento em que acontecem. Eles começam muito antes, em silêncios ignorados, em carências que a gente finge não sentir, em pequenas brechas emocionais que decidimos não fechar. Eu nunca imaginei que me tornaria o tipo de mulher que trai o próprio marido. Sempre julguei histórias assim, com uma certeza quase arrogante. Isso nunca aconteceria comigo. Eu era professora universitária, respeitada, casada, havia 19 anos, mãe de 2 filhos, maravilhosos, tinha uma carreira sólida, uma rotina organizada, uma vida que vista de fora parecia absolutamente estável. Mas estabilidade não é a mesma coisa que plenitude. Eu tinha 39 anos quando tudo começou a desmoronar. Meu marido, Gilberto, tinha 41. Trabalhava como técnico em segurança industrial. Sempre foi um homem correto, responsável, previsível. Construímos nossa vida juntos desde muito jovens. Ele esteve ao meu lado quando eu ainda era estudante, quando fiz mestrado, quando consegui meu primeiro contrato como professora. Tínhamos Amanda, de 14 anos, intensa e observadora como poucas adolescentes são. E o Rafael, de 12, doce, sensível, ainda naquela fase em que acreditava que os pais sabiam resolver qualquer problema. Nossa rotina era quase mecânica. Eu acordava às 6 da manhã, preparava o café, organizava as mochilas. Gilberto lia notícias no celular enquanto tomava seu café. Tenho reunião até tarde hoje, ele dizia com frequência. Tudo bem, eu respondia. Nos despedíamos com um beijo tranquilo. Um beijo que já não tinha urgência, mas também não tinha frieza. Era apenas routine. E a verdade é que eu não me sentia infeliz, mas também não me sentia vista. Na universidade era diferente. Eu lecionava literatura contemporânea e eu amava o que fazia. Na sala do Alá eu me sentia viva. Meus alunos participavam, questionavam, discordavam. Eu gostava do debate, da intensidade intelectual que pulsava ali. Foi no início daquele semestre que Lucas entrou na minha turma. Ele tinha 22 anos. Era universitário, adulto, no 4º período de letras, inteligente, articulado, seguro demais para alguém daquela idade. Tinha cabelos escuros levemente desalinhados, uma barba rala que lhe dava um ar mais maduro, e um olhar que sustentava qualquer confronto. Desde a primeira aula, ele se destacou. Professora, não acha que o personagem principal é movido mais por ego do que por amor? Ele perguntou, mantendo os olhos fixos nos meus. Eu sorri, acostumada com alunos provocativos. Essa é uma interpretação interessante, mas o texto sugere algo mais complexo. Ele não desviou o olhar. Havia algo ali. No começo, eu ignorei. Os elogios vieram depois. Sua aula foi brilhante hoje. A senhora tem uma forma única de explicar. Eu agradecia com formalidade, mas comecei a perceber que ele sempre ficava por último na sala, que inventava perguntas desnecessárias, que encontrava motivos para ir ao meu gabinete. Um dia, Mariana, uma colega do departamento, comentou, casualmente, Clarice, aquele aluno. O Lucas já percebeu como ele te olha. Eu ri. Você está imaginando coisas. Mas naquela noite, sozinha no banheiro de casa, diante do espelho, eu me perguntei algo que me assustou. Há quanto tempo ninguém me olha assim? Gilberto me amava. Eu sabia disso, mas nossa vida tinha virado uma sucessão de responsabilidades, contas, compromissos, silêncios confortáveis demais. Lucas me olhava como se eu fosse uma descoberta, como se eu fosse desejada. E foi aí que o erro começou. Não no beijo, não no hotel. Começou quando eu passei a esperar aquele olhar. O dia que mudou tudo foi uma terça-feira chuvosa. A universidade estava quase vazia. Eu permanecia no meu gabinete, corrigindo artigos, quando ouvi uma batida suave na porta. Posso entrar? Era ele. Mas havia algo diferente. Nenhum sorriso. O que houve? Ele entrou e fechou a porta com cuidado. Meus pais se separaram hoje. A voz estava falha. Ele parecia menos confiante, menos provocador. Apenas um jovem abalado. Meu instinto falou mais alto. Sinto muito, Lucas. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu não sabia com quem falar. E eu me levantei. Sente-se. Ele não sentou. Apenas se aproximou e me abraçou. Deveria ter sido um abraço rápido, mas foi longo. Longo demais. Quando nos afastamos, nossos rostos estavam muito próximos. Eu podia sentir a respiração dele. Clarice. Ele sussurrou. Não disse, professora. Disse meu nome. E me beijou. Eu poderia ter recuado. Poderia ter interrompido. Mas eu
Fiquei. O beijo foi intenso, descontrolado, errado, e ao mesmo tempo, vivo. Quando me dei conta do que estava acontecendo, foi como acordar de um transe. Não, isso não pode. Eu me afastei. Eu sou adulto, ele disse. Eu sei o que estou fazendo, mas eu não posso fazer isso. Minha voz tremia. Vá embora, Lucas. Ele saiu. Eu fechei a porta e chorei, como não chorava há anos. Eu tinha cruzado uma linha invisível e sabia que nada voltaria a ser simples. Depois daquele beijo, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Na sala do halá, mantive distância. Evitava olhar diretamente para o Lucas. Quando ele levantava a mão, eu respondia com uma objetividade fria. Não ficava mais sozinha no gabinete. Passei a deixar a porta entreaberta mesmo durante as orientações. Mas por dentro, eu estava em guerra. Eu me convencia de que tinha sido apenas um momento de fragilidade, um deslize emocional provocado pela vulnerabilidade dele e pela minha vaidade ferida. Só que toda vez que ele entrava na sala, meu corpo reagia antes da minha consciência. E eu odiava a parte de mim que se sentia viva quando ele estava por perto. Ele não insistiu nos primeiros dias. Não tentou repetir o beijo, mas o silêncio dele era mais perturbador do que qualquer provocação. Até que chegou a confraternização de encerramento do semestre. Professores, alguns alunos, veteranos, música baixa, vinho barato, servido em taças de plástico. Eu não pretendia ficar muito tempo, só queria cumprir protocolo e ir embora, mas eu bebi um copo, depois outro. Nada exagerado, apenas o suficiente para diminuir a vigilância interna que eu vinha mantendo com tanto esforço. Eu estava no corredor lateral do prédio, tentando respirar um pouco de ar fresco, quando ouvi passos atrás de mim. Você vai fingir que aquilo nunca aconteceu? Eu não precisei me virar para saber que era ele. É o melhor para nós dois, respondi, mantendo a voz firme. Para você, talvez. Eu me virei. Ele estava diferente. Não havia arrogância. Havia intensidade. Eu não me arrependo, ele disse. Aquelas palavras me atravessaram, porque eu também não me arrependia do que senti. Eu me arrependia das consequências. Lucas, isso é errado. Errado por quê? Eu tenho 22 anos. Não sou um garoto. Eu escolhi. Você escolheu. Eu deveria ter ido embora naquele instante, mas permanece. E essa permanência foi minha verdadeira decisão. Nós não fomos para o hotel de mãos dadas como em um romance proibido. Não houve promessas. Não houve declarações. Houve silêncio e tensão no caminho inteiro. Quando a porta do quarto se fechou, eu sabia que estava atravessando um ponto sem retorno. Não foi romântico. Foi intenso, urgente, como se estivéssemos tentando provar algo para nós mesmos. E quando terminou, o silêncio foi pesado. Eu olhei para o teto, sentindo o peso da realidade se instalar lentamente. Eu tinha traído meu marido, não com um desconhecido, mas com alguém que me admirava, com alguém que eu ensinava. Eu me sentei na cama e comecei a chorar. Lucas se aproximou. Ei! Não, eu interrompi. Isso acaba aqui. Ele ficou em silêncio. Não podemos repetir isso. Nunca mais. Ele assentiu. Não, mas havia algo nos olhos dele que dizia que aquilo não seria tão simples. Eu me vesti rapidamente e fui embora antes que o arrependimento me sufocasse por completo. No carro, minhas mãos tremiam tanto que precisei esperar alguns minutos antes de ligar o motor. Quando cheguei em casa, Gilberto estava assistindo televisão. A festa foi boa, ele perguntou. Eu olhei para aquele homem que esteve ao meu lado por quase 20 anos e menti. Foi tranquila. Ele sorriu. Que bom. Eu fui para o banho e deixei a água escorrer pelo meu corpo, tentando lavar não apenas a culpa, mas a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha me sentido completamente viva. E esse era o verdadeiro problema. A vida que eu tinha construído não me bastava mais. E a vida que eu tinha acabado de experimentar era impossível. O que acontece quando você está presa entre dois mundos, e nenhum deles parece ser o seu lugar? Essa pergunta ecoava na minha cabeça, e eu não tinha a menor ideia de como encontrar a resposta. Obrigada por acompanhar essa história até aqui. Se você já se sentiu perdido ou em conflito, saiba que você não está sozinho. Lembre-se de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E até a próxima. Caí sobre mim como se pudesse apagar o que tinha feito. Mas não apagou. Eu encerrei qualquer contato pessoal com Lucas depois daquela noite. Mantive apenas o mínimo necessário em sala de aula. Ele respeitou, não insistiu.
mas os olhares continuavam, e isso já era suficiente para me manter em estado constante de culpa. Janeiro chegou, e com ele, o primeiro enjoo. Eu ignorei. Atribuí ao estresse. Depois veio o atraso. Meu coração começou a bater em um ritmo que eu não reconhecia. Comprei o teste em uma farmácia longe de casa. Fiz em um banheiro de shopping, escondida, como uma adolescente assustada. 2 linhas. Positivo. Eu me sentei no chão frio da cabine e senti o mundo desaparecer. Tentei calcular datas. Havia possibilidade de ser de Gilberto. Nós ainda tínhamos intimidade, embora menos frequente. Mas havia também a possibilidade real de não ser. E aquela incerteza era uma tortura. Eu fiquei semanas em silêncio, até que não pude mais esconder. Gilberto, eu estou grávida. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Grávida, eu assenti. E então, para minha surpresa, ele sorriu. Não estava nos planos, mas talvez seja o que a gente precisava. Aquilo quase me destruiu. Ele me abraçou com felicidade genuína, e eu senti que estava vivendo dentro de uma mentira que crescia dentro de mim. Os meses seguintes foram um exercício de atuação. Eu sorria, eu agradecia, eu fingia normalidade, mas por dentro, eu me desintegrava. Foi Amanda quem começou a perceber primeiro. Minha filha sempre foi observadora demais para a própria idade. Ela já tinha visto Lucas no campus algumas vezes. Sabia que ele era meu aluno. Sabia que eu o considerava inteligente. O que ela não sabia, até começar a suspeitar, era o que existia além disso. Um dia, ela apareceu de surpresa na universidade depois da escola. Eu estava no corredor conversando com um colega quando Lucas passou. Nosso olhar se encontrou por um segundo. Foi rápido, mas carregado. Quando voltei os olhos, Amanda estava parada alguns metros atrás. Ela não disse nada naquele dia, mas começou a observar. Eu percebia seu olhar em mim. Perguntas silenciosas. Até que numa noite, enquanto Gilberto estava na garagem, ela entrou na cozinha, onde eu lavava a louça. Mãe, você teve alguma coisa com o Lucas? A pergunta me atingiu como um soco. O quê? Tentei ganhar tempo. Eu vi vocês se olhando. Não era olhar de professora e aluno. O silêncio me traiu antes das palavras. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você teve? Eu não consegui mentir para minha filha. Foi um erro. Ela deu um passo para trás. Você está grávida. O medo tomou conta do rosto dela. O bebaídele. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Eu não sei. Ela começou a chorar. Eu gostava dele, mãe. Aquilo me cortou de uma forma que eu não esperava. Eu não tinha traído apenas meu marido. Eu tinha invadido o território emocional da minha filha. Foi nesse momento que Gilberto entrou na cozinha. O que está acontecendo? Amanda olhou para mim. Esperou. Eu poderia ter ficado em silêncio, mas algo dentro de mim se quebrou. Eu preciso contar uma coisa. E contei. Não omiti, não suavizei. Contei sobre o beijo, sobre o hotel, sobre a dúvida. O silêncio depois da minha confissão foi pior do que qualquer grito. Gilberto ficou imóvel. Os olhos dele perderam algo ali. Sai, ele disse, com a voz baixa. Gilberto, sai da minha casa. Quando ele gritou, Rafael apareceu assustado no corredor. Eu fiz uma mala com mãos trêmulas. Amanda se trancou no quarto. Rafael chorava sem entender. E eu saí da casa que levei quase 20 anos para construir. Eu fui para a casa da minha irmã, Beatriz. Nunca esquecerei o olhar dela quando abri a porta com uma mala na mão e os olhos inchados. O que aconteceu? Eu contei tudo sentada na beirada do sofá dela, sentindo vergonha a cada palavra. Ela ficou em silêncio por um tempo. Você destruiu sua própria vida. Clarice, ela disse, sem agressividade, apenas constatação. Eu sabia. Os primeiros dias foram os piores da minha vida. Eu acordava e por alguns segundos esquecia onde estava. Depois a realidade voltava como um peso no peito. Minha casa não era mais minha. Meu marido não atendia minhas ligações. Amanda não respondia mensagens. Rafael mandava áudios curtos dizendo que sentia saudade. Eu pedi afastamento da universidade antes mesmo que qualquer rumor começasse. Lucas me enviou uma única mensagem. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Eu não respondi. Não era mais sobre nós. Era sobre o que eu tinha feito com a minha família. Gilberto ficou 3 meses sem falar comigo pessoalmente. Soube por terceiros que ele chorava à noite, que dormia no sofá, que quase pediu transferência no trabalho para outra cidade. Aqui, lo me destruía. Mas eu sabia que tinha perdido o direito de exigir qualquer coisa. Amanda começou terapia, Rafael também. Eu estava grávida de 5 meses,
Quando Gilberto finalmente concordou em me encontrar, mediado por um terapeuta familiar indicado pelo padre da nossa igreja, eu tremia inteira quando entrei naquela sala. Ele estava diferente, mais magro, mais fechado. Eu não tô aqui por você, ele disse. Tô aqui pelos nossos filhos. Eu assenti. Eu sei que o que eu fiz não tem justificativa. Não tem. O terapeuta nos conduziu com calma. Gilberto, o que você sente? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eu me sinto substituído, humilhado, insuficiente. Eu passei quase 20 anos ao lado dela. E ela escolheu um garoto de 22 anos. Eu senti a culpa me esmagar. Eu não te troquei. Eu disse, eu nunca quis sair do nosso casamento. Eu estava perdida, carente. Eu deixei minha vaidade falar mais alto. E isso muda alguma coisa? Ele perguntou. Não mudava. Foram várias sessões. Nada foi resolvido rapidamente. Ele perguntava detalhes. Eu respondia. Doía. Mas eu sabia que precisava haver transparência total se existisse qualquer chance de reconstrução. Em uma das sessões ele fez a pergunta que mais o consumia. Você quer fazer teste de DNA? Eu respirei fundo. Se você quiser eu faço. Ele me olhou longamente. Eu não sei se quero saber. Essa frase ficou ecoando em mim por dias. Foi Rafael quem, sem saber, começou a virar algo dentro dele. Eu não estava presente, mas Gilberto me contou depois. Durante o jantar, Rafael perguntou, pai, você ainda ama a mamãe? Ele disse que ficou paralisado e que respondeu, depois de muito silêncio, amo, então por que ela não pode voltar? Rafael insistiu. Todo mundo era a simplicidade da lógica de uma criança de 12 anos, atravessou camadas de orgulho que nenhum adulto tinha conseguido tocar. Alguns dias depois, Amanda pediu para conversar com o pai. Ela ainda estava magoada, ferida, mas também estava em conflito. Eu estou com raiva dela, ela disse. Mas eu não quero perder minha mãe. E você parece destruído. A gente precisa tentar, pelo menos tentar. Gilberto levou semanas para decidir. Quando ele apareceu na casa da minha irmã, eu estava com 7 meses de gravidez. Eu abri a porta e senti meu coração parar. Eu vou te dar uma chance, ele disse, direto. Uma única chance. Não porque eu esqueci, mas porque eu ainda amo você. E porque nossos filhos merecem que a gente tente. Eu comecei a chorar antes mesmo de conseguir responder. Eu vou fazer o que for preciso. Vai ser difícil. Vai ser doloroso. E você vai ter que reconstruir cada pedaço da confiança que quebrou. Eu sei. Eu voltei para casa naquele dia. Não houve abraços calorosos. Não houve clima de reconciliação romântica. Houve tensão. Houve regras. Terapia semanal, obrigatória. Transparência total. Senhas compartilhadas. Localização ativa. Conversas difíceis sem fugir. Eu deixei oficialmente a universidade. Não podia continuar ali. Mesmo que nada tivesse vindo à tona, eu sabia que minha autoridade moral estava comprometida. Recomecei dando aulas particulares, depois aulas online. Eu precisava reconstruir não apenas meu casamento, mas minha própria identidade. Maio chegou. O parto foi longo, doloroso. Quando ouvi o choro da minha filha, algo dentro de mim se partiu e se refez ao mesmo tempo. Ela era linda. Olhos escuros, cabelos finos, pequena e frágil. Gilberto a segurou nos braços. Eu prendi a respiração. Ali estava o momento que eu mais temia. Ele poderia ter pedido o teste, poderia ter se afastado emocionalmente. Mas ele olhou para ela e chorou. Ela é minha filha, ele disse. Eu nunca esquecerei aquela frase. Naquele momento, ele escolheu ser pai, independentemente da biologia. E eu entendi que aquele gesto era maior do que qualquer prova de DNA. Os anos seguintes não foram fáceis. Houve recaídas emocionais. Houve noites em que ele acordava irritado, distante, lembrando imagens que eu sabia que o assombravam. Houve dias em que Amanda evitava ficar sozinha comigo. Houve momentos em que eu mesma me odiava. Mas nós trabalhamos terapia familiar. Conversas honestas, sem varrer nada para debaixo do tapete. Eu nunca mais escondi nada. Nunca mais permiti que uma carência silenciosa crescesse dentro de mim. Aprendi que traição não começa no ato físico. Começa na falta de diálogo, na falta de vulnerabilidade dentro do próprio casamento. Aprendi a dizer quando me sentia invisível. Aprendi a ouvir quando ele se sentia insuficiente. Amanda, com o tempo,
Amadureceu. Um dia, já com 20 e poucos anos, ela me disse: eu precisei entender que você é humana, antes de conseguir te perdoar. Aquilo significou mais do que ela imaginava. Rafael cresceu mais leve, e Júlia, nossa Júlia, cresceu amada. Amada por todos. Eu nunca soube, com absoluta certeza biológica, quem era o pai. E em algum momento, isso deixou de importar, porque paternidade é presença. É escolha diária. E Gilberto nunca deixou de escolher. 20 anos depois, estamos sentados na varanda da nossa casa. Cabelos grisalhos, rugas que contam histórias. Netos correndo pelo quintal. Amanda está casada. Rafael também. Júlia está na universidade, irônico, não é? Brilhante, forte, segura. Às vezes eu observo e penso em como a vida poderia ter sido diferente. Como uma decisão de uma noite quase apagou tudo. Você se arrepende de ter me perdoado? Eu pergunto a Gilberto, quebrando o silêncio da tarde. Ele demora a responder. Eu me arrependo do que aconteceu, do que nós passamos, mas não me arrependo de ter ficado. Ele aperta minha mão. O perdão não apagou a dor, mas me ensinou que amor de verdade não é ausência de erro, é permanência apesar dele. Eu fecho os olhos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Mas não posso. Tudo o que posso fazer é honrar cada dia que recebi depois da queda. Eu envelheci ao lado do homem que quase perdi. Não porque eu mereci, mas porque ele escolheu reconstruir. E eu escolhi nunca mais destruir. O erro mudou minha vida inteira, mas o perdão salvou o que restava dela. E todos os dias até hoje eu acordo lembrando que a segunda chance não foi um direito. Foi um presente. E eu faço questão de merecê-lo.